escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica virtual. A gente vai estar dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho de João. A gente chegou ao capítulo 6, então hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esse capítulo e a gente vai estar destacando a partir do versículo 22 até o 40. Mas para a gente conseguir entender de uma forma mais interessante esse trecho que eu vou estar destacando, é legal a gente ler o capítulo todo, que a gente vai conseguir ter uma visão mais ampla do que se passa nesse trecho que a gente vai estar destacando. Mas antes de a gente estar dando início ao nosso estudo, a gente vai ter uma canção ministrada, e que nessa canção a gente possa estar orando, pedindo a direção de Deus, para que Deus esteja nos abençoando em mais esse estudo. Meu
pessoal, antes de a gente dar início ao nosso estudo, eu gostaria de estar fazendo oração, pedindo a direção de Deus para esse estudo. Senhor Deus, te somos gratos, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, que temos de abrir a Tua Palavra, Pai, e estudar um pouco mais dela, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos guardado, Pai, e te pedimos agora, Senhor, sabedoria, Pai, e entendimento, Pai, para entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesse momento, Pai. Te peço também que o Senhor esteja me usando, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, Pai, para ministrar esse estudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse capítulo 6 do Evangelho de João, João aqui relata mais 2 milagres de Jesus, 2 milagres bem conhecidos nossos, histórias conhecidas, né? O primeiro milagre é o milagre da multiplicação dos pães e o segundo é o milagre onde Jesus anda sobre as águas. Bom, nesse primeiro milagre da multiplicação dos pães, a Bíblia nos fala que Jesus atravessando o mar da Galileia, uma numerosa multidão o acompanhava, devido aos sinais que ele vinha fazendo, as curas que ele vinha realizando, né? E Jesus chegando do outro lado do mar da Galileia, a Bíblia fala que ele subiu a um monte com seus discípulos, onde se assentaram, e Jesus, vendo essa grande multidão que o acompanhava, que o seguia, Jesus se preocupou com o que daria de comer para toda aquela multidão, né? Com essa preocupação, Jesus questiona um de seus discípulos a respeito disso, né? E esse discípulo fala que eles não têm dinheiro suficiente para estar comprando pão para alimentar todo aquele povo. Então outro discípulo chega a Jesus e informa que ali naquela multidão havia um menino que possuía 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus pega esses 5 pães, esses 2 peixinhos e dá graça, né? E ora a Deus e agradece a Deus pelo alimento e entrega para seus discípulos distribuírem à multidão. E os discípulos saem a distribuir porções iguais de peixe e pão para toda aquela multidão. E a Bíblia fala que todo mundo se fartou, todo mundo comeu o suficiente, e Jesus, vendo que todo mundo já tinha se fartado, mandou que os discípulos recolhessem os restos, né? E a Bíblia fala que, após todo mundo ter fartado, os discípulos ainda recolheram 12 cestos com o resto dos pães e dos peixinhos. E vendo isso, toda aquela multidão, vendo o sinal que Jesus havia feito, né, vendo a multiplicação dos pães e dos peixes, de fato acreditaram que Jesus era o profeta que devia vir ao mundo, né? E Jesus, vendo isso, logo após, a Bíblia fala que Jesus se retirou para um lugar onde ficou sozinho, né? Já no dia seguinte, aqui a gente já vai chegando no outro milagre onde Jesus anda sobre as águas. No dia seguinte, os discípulos, não encontrando Jesus, tomaram um barco e decidiram ir rumo a Cafarnaum. E ele, já estando longe da margem do mar, a Bíblia fala que o mar estava um pouco agitado e de longe eles viram um homem caminhando sobre as águas. A princípio eles temeram, e Jesus, vendo que eles temeram, se aproximando do barco, Jesus disse para eles não temerem, que era ele,
Então os discípulos o receberam no barco e chegaram com segurança até a outra margem. Bom, é interessante a gente também frisar aqui a intenção de João relatar essas duas passagens, esses dois milagres de Jesus aqui. Aqui a gente consegue perceber que João frisa mais uma vez aqui um dos temas centrais do Evangelho, que é mostrar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Além disso, João também usa essas duas passagens para introduzir mais um ensinamento de Jesus. Aqui João usa essas duas passagens para introduzir aqui o sermão que Jesus dá a respeito do pão da vida, que está a partir do versículo 22 até o 40, que é o texto que eu quero chamar mais a atenção dos irmãos aqui. Bom, Jesus chegando em Cafarnaum, a multidão que o seguia tinha ficado do outro lado do mar, e notando que Jesus já não estava mais entre eles e nem seus discípulos, foram atrás de Jesus, buscaram Jesus em Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, achando a Jesus, questionaram Jesus como Jesus havia chegado lá. E Jesus, conhecendo os corações e conhecendo e sabendo qual a motivação da multidão, os repreende. Os repreende devido à motivação errada em buscar Jesus. Jesus sabia que eles o procuravam para saciar não a fome espiritual, mas sim a fome física, né? Então, Jesus questiona a eles, dizendo que eles não devem trabalhar por uma comida que perece, que eles devem trabalhar sim por uma comida que subsiste para a vida eterna. Então, a multidão questiona a Jesus, dizendo o que eles devem fazer para então realizar a obra de Deus. E aqui Jesus aproveita a oportunidade para ensinar que para cumprir a obra de Deus, eles precisam crer nele, crer que ele é o enviado de Deus. E Jesus falando isso, a multidão logo em seguida então o retruca e o questiona, né? Como que a gente vai crer como que a gente vai crer em ti? Quais sinais que tu vais fazer, quais os teus feitos para que a gente possa crer em ti, para que a gente possa crer que de fato tu é o enviado de Deus. É interessante aqui que a multidão cita um texto que se encontra lá no livro de Salmos, se encontra lá em Salmos 78, 24, né? Ali no versículo 31 fala: nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes o pão do céu. Então aqui a multidão está fazendo uma comparação entre a multiplicação dos pães que Jesus realizou e o maná que Deus dava, né, para a multidão ali na ocasião. O milagre que Jesus tinha feito não se igualava ao que Moisés fez no deserto, né? Porque ali Jesus alimentou 5.000 homens, no caso, e lá no deserto Deus alimentou milhares de pessoas por muito tempo, né?
com o maná. Então o povo questiona Jesus nisso, pedindo um sinal a mais, né? Para que eles possam crer nele. Jesus aqui então, percebendo que o povo, que a multidão estava comparando ele a Moisés, Jesus percebendo que a multidão estava querendo que ele fizesse algo a mais, que ele fizesse algo maior que Moisés tinha feito no deserto com o maná. Jesus então faz uma afirmação muito importante, que é a afirmação que a gente encontra no versículo 32. Jesus afirma que não é Moisés quem deu o pão do céu, e que o verdadeiro pão do céu, na verdade, é o Pai quem nos dá. Jesus ainda afirma mais que o pão de Deus é o que desceu do céu para dar vida ao mundo. Então aqui Jesus já está se referindo a Ele. Jesus já está se referindo que Ele é esse pão do céu. Mas é interessante a gente também notar no versículo 34 a cegueira espiritual do povo, né? Ali Jesus falando isso, então o povo pede para Jesus que Jesus dê sempre esse pão para eles. Então aqui a multidão, o povo ainda está achando que esse pão é um pão físico, é um pão para saciar a nossa fome física. Eles não conseguem entender que Jesus aqui está falando, na verdade, de um pão espiritual. Então, Jesus vendo isso, então Jesus declara que Ele é esse pão, que Ele é o pão da vida. No versículo 35, então Jesus declara que eu sou o pão da vida. Que quem comer desse pão jamais terá sede. E que quem crer nele jamais terá sede. Jesus ainda continua aqui a repreender a multidão, né? Dizendo que mesmo a multidão ter visto todos os sinais e maravilhas que ele tem feito, eles ainda não conseguem crer que ele é o Messias. Jesus vai um pouco mais além e fala no versículo 37 em diante que todo aquele que o Pai dá a ele, esse vai até ele. Então aqui Jesus fala da soberania de Deus. Jesus fala que o povo, que a gente só vai conseguir crer nele se de fato Deus tocar no nosso coração, Deus tocar na nossa mente, para a gente poder ter essa visão de Jesus, né? Para a gente poder ver que Jesus de fato é o seu Filho, é o seu enviado, é aquele que Jesus prometeu lá no Antigo Testamento que viria para salvar o mundo. E Jesus ainda continua dizendo que quem Deus envia a ele, esse jamais ele vai rejeitar, esse ele jamais vai perder. Isso é uma certeza que a gente pode ter, né? Que Jesus jamais vai nos abandonar, que Deus jamais vai nos abandonar. E a partir do versículo 38, aqui Jesus apresenta para a multidão qual a missão dele aqui na terra, né?
Então, Jesus aqui fala que ele desceu do céu não para fazer a própria vontade dele, mas sim para fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, a vontade daquele que o enviou. E a vontade de Deus é que quem Deus deu para Jesus, que ninguém se perca, que Jesus não perca nenhum desses que lhe foi dado. Então essa é a missão de Jesus, né? Aqui na terra, é fazer a vontade de Deus e não deixar que os eleitos de Deus se percam. E a nossa parte, o que a gente deve fazer é simplesmente confiar em Deus e crer, né, que Jesus é o seu Filho, que Jesus é o enviado de Deus, que Jesus veio para nos salvar e nos remir de todo o pecado. Bom, irmãos, a gente chega ao final de mais um estudo. Eu espero ter ajudado os irmãos a compreender um pouco mais a palavra de Deus. Eu gostaria de estar fazendo oração para a gente estar encerrando esse nosso tempo. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque ela nos ensina, Senhor, e ela nos mostra, Pai, qual a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Que a gente entenda, Senhor, que não devemos te buscar, Pai, somente por aquilo que o Senhor pode nos dar, Senhor, mas que a gente possa te buscar, Senhor, por aquilo que o Senhor é, Pai, por aquilo que o Senhor já fez por nós lá naquela cruz, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, Pai, sejam físicas, sejam espirituais, Pai. O Senhor tem estado conosco, Pai. O Senhor tem nos abençoado, Pai. Muito obrigado por isso, Pai. Te pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, Pai, no decorrer da nossa caminhada, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, irmãos, um abraço e até a próxima.